Você já se pegou em um momento cheio de tarefas e um deadline curtíssimo para tratar o que você precisa? Já comprou um fone sem fio, daqueles que te liberam as mãos para você ir digitando, fazendo as suas coisas, e mesmo assim você sente que se você fosse o Goro ou a Shiva do Mortal Kombat, você não daria conta do recado? Pois é, meu amigo, minha amiga, eu tenho uma dica para você. Pede uma mão para Cortana. Eu sou Maurício Casemiro e hoje nós falaremos de inteligência artificial com o assistente pessoal digital da Microsoft, a Microsoft Cortana. Estamos aqui então com o Windows 10 Professional e a primeira coisa a se fazer é verificar qual a configuração do ícone da Cortana, tá? O ícone da Cortana pode estar simplesmente aqui com esse ícone representativo, ou você pode pedir, olha só, clicando com o botão direito na opção Cortana, ocultar ele totalmente ou ainda mostrar uma caixa de pesquisa. Tá? A caixa de pesquisa permite que você clique e já digite, ou já clique direto no microfone e peça alguma coisa para a Cortana, caso o seu Ei Cortana não esteja ativado. Ok? Eu prefiro chamar a Cortana. Então, para economizar espaço na minha barra, eu mostro apenas o ícone. Tá? Quando você clica no botão da Cortana ou na barra, caso a barra esteja ativada, você tem aqui, ó, primeiramente, as opções de configuração. O que eu gostaria de mostrar é que quando você vai para as configurações do Windows, você consegue acessar essas opções também. Então aqui, ó, em configurações do Windows, eu vou abrir aqui, ó, a opção Cortana. Então você encontra a opção Cortana em configurações do seu Windows 10. Vamos passar por todos os pontos, tá? O primeiro ponto aqui, ó, é conversar com a Cortana. Então aqui você verifica o seu microfone se ele está funcionando bem. O que você precisa ter? Você precisa ter um Windows na versão 10 Professional, um Windows que seja compatível com esse recurso. Você precisa, e aí eu indico inclusive de 64 bits, tá? Que trabalha aí com o dobro da carga de processamento. Você precisa ter um headset que tenha uma qualidade interessante, tá? Não precisa ser aquele headset muito caro, não precisa ser sem fio, enfim, que tenha um microfone com qualidade, porque vai depender da qualidade da captura do seu microfone para você chamar a Cortana e ela te ouvir. Se você tiver um microfone muito ruim, não há Cortana que te ouça, tá certo? Então, eu tô aqui com o LifeChat 3000, esse microfone, esse headset é muito bom da Microsoft, é um headset com fio que eu utilizo há bastante tempo, já é o terceiro que eu compro, né? Eu não consigo sair dele de tão bom que é, funciona muito bem para mim. Tem alguns controles aqui de volume, de deixar mudo, né? O som dele é ok, não é o melhor que eu já experimentei, mas o microfone dele é muito bom, inclusive tem um abafador de ruído externo que fica em segundo plano, ele te ajuda. Claro que tem software que faz isso, de edição, mas o microfone ajuda. Então ele é muito voltado para usar com Skype, Skype for Business, com softphone e assim por diante. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou verificar as configurações de som do Windows. Tá? No Windows 10, na versão atualizada, a Microsoft já alterou. Antigamente vinha uma versão de visualização que era essa aqui, ó. Alterar outras configurações de som. Quando você vai para áudio, aí na verdade agora ele chama a janela que antigamente ele chamava nas versões anteriores. Que é essa janela aqui, tá? Agora ele chama a partir deste painel aqui, tá? Em configurações, com esse visual moderno, de painel moderno. Então aqui você verifica se está corretamente configurado, se o seu microfone e seu headset está conectado corretamente. Eu tenho aqui um Microsoft LifeChat 3000, ele está sendo reconhecido e ele está como fone de ouvido padrão. Para gravação também, olha só. Inclusive estou gravando esse videocast agora e ele está mostrando aqui pela barrinha, né, que o som está sendo captado tranquilamente. Bom, checado isso, aí sim você pode voltar aqui nas configurações da Cortana, tá? Se você tiver com algum problema ou tiver com alguma dúvida de que teu microfone está está funcionando corretamente, você pode clicar em verificar o microfone. Existe um assistente que vai realizar alguns testes aí de hardware, de firmware, de software, de driver, para poder ver se está tudo ok com o seu driver de som, com seus componentes de áudio.
Passado nesse teste, verificado tudo isso, você pode começar aqui, ó, ativando o recurso chamado Ei Cortana. Ok? Eu ativei e ela já respondeu. Tchau. Ele vai abrir aqui, provavelmente, alguma pesquisa com o que eu falei, ou como eu disse tchau, ela já saiu, né? Ou posso falar cancelar também. Eu tenho que tomar cuidado ao falar, porque ela já está ativada. Então você pode ver que funciona, né? Eu falei aqui normalmente, né? Sem dar muita ênfase, e ela já entendeu. Você precisa ativar para, ao falar esse texto, a Cortana te atender. Aqui você tem um adendo, tá? Impedir que meu dispositivo entre no modo de suspensão quando estiver plugado, para que eu possa dizer Ei Cortana. Ela vai responder, a menos que eu desligue o dispositivo. Ah, dessa vez não respondeu. Tem vezes que ela não responde, tá? Não é todas as vezes. Depende muito do volume, da clareza, da dicção, né? Então chame sempre com voz clara, né? Não precisa gritar. Se o seu microfone for bom, vai ser o suficiente. Mas chame com a dicção bacana, porque quando você gravar o que eu vou gravar agora, né? Que são algumas frases para que ela reconheça a minha voz, ela vai reconhecer a voz do dono da máquina, ela consiga detectar que aquela voz é sua, tá? Então se você gravou claramente, mas na hora de chamar tá chamando de qualquer jeito, balbuciando, ela não vai te atender, tá? Então aqui, veja só, nessa opção, ele diz respeito ao modo de suspensão. Então aqui, ó, ele impede que o dispositivo entre no modo de suspensão quando esse recurso estiver ativado, a menos que você desligue o dispositivo. Quando você desligar a máquina, é claro, não adianta chamar a Cortana que ela não vai atender, ok? Aqui é o seguinte, ó, a Cortana consome mais bateria quando isso estiver ativado. Tentar responder somente para mim ou responder quando alguém disser. Se você selecionar responder quando alguém disser, o famoso texto, quando alguém disser o texto, independente de você, homem ou mulher, vozes totalmente diferentes, ela vai atender. Se você optar por essa opção que eu selecionei aqui, que é a segunda, tente responder somente para mim, ela vai identificar qual o tom da sua voz. É claro que tem mecanismos eletrônicos que vai identificar o tom da sua voz e vai reconhecer apenas quando você chamar. Mais ou menos como a digital ali do celular, né, para você autenticar somente com a digital ou aquele recurso de autenticação por face, né? Só vai reconhecer se for a sua face. Isso é muito legal, traz uma personalidade bacana e uma segurança maior para os recursos, tá? Atalho do teclado. Eu gostei bastante que a Microsoft incluiu o atalho para poder chamar esse recurso, ativar o microfone para quando você não tem um recurso ativado por voz. Então, diretamente chamando ela pelo Ei, ok? Então você apertando aqui o Windows C, ele automaticamente já ativa a escuta do microfone e fica esperando você falar, e o que é emitido aí sim vai ser transferido ali para a inteligência da assistente, ok? A tela de bloqueio, usar a Cortana mesmo quando o meu dispositivo estiver bloqueado, isso é legal, quando você estiver lá no Windows Lock, né, o Windows L, quando for almoçar e chegar do almoço, sua tela estiver na tela de bloqueio, que é antes da senha, se você chamá-la, ela também vai responder e vai fazer coisas mesmo com a tela bloqueada, tá? Vai tentar, por exemplo, agendar uma reunião, vai tentar te mostrar uma informação de tempo, de temperatura e assim por diante, clima-tempo e assim por diante. Olha lá. Para obter dicas da Cortana na tela de bloqueio, escolha imagem ou apresentação de slides como tela de fundo em configurações. Então você tem que escolher uma dessas duas opções, tá? Ou imagem ou apresentação de slides, para que a Cortana consiga te mostrar algumas dicas. Eu já experimentei isso, é bem legal. Ela começa a mostrar algumas dicas do que você pode fazer, quais os recursos que você pode utilizar nesse advento, né, de inteligência artificial e de assistente pessoal digital. Aqui você pode optar por permitir que a Cortana acesse seu calendário, seu e-mail, mensagens, dados do Power BI. Isso é fantástico. Você consegue fazer uma pesquisa nas dashboards que você publicou lá no seu Power BI, no seu app.powerbi, e ela traz no menu iniciar para você. É como se você estivesse digitando um PR, um Q&A, que é aquele Question and Answers, né? Perguntas e respostas, mas agora por voz, por conta da Cortana. Tá certo? Idioma da Cortana, aqui você seleciona, ele está utilizando o idioma português Brasil, seguindo o idioma do sistema operacional. Passando para a seção de permissões histórico, o que a gente tem? Examine a atividade de todos os dispositivos da Cortana, altere o que a Cortana sabe sobre mim na nuvem, olha que legal. O que eu posso configurar? Informações pessoais, o que a Cortana sabe sobre você?
e aí ele te dá um texto aqui dizendo tudo que ela vai coletar. Então todas as suas informações de histórico, de comportamento de uso, de soluções como o Microsoft OneDrive, For Business ou OneDrive comum, o Outlook.com, todos esses serviços que utilizam desde rastreadores, né, que são os cookies dos navegadores para poder identificar o seu comportamento de navegação, né, onde você vai, se de repente você vai no Buscapé ou se você vai no Google primeiro, esse tipo de coisa. Ela também consegue coletar para personalizar a experiência de uso da ferramenta. Então ela começa a te conhecer melhor, né? Ela começa a ter informações sobre você, ok? Aqui, ó, ver minhas informações, você pode obter as informações ou limpar esses dados, ok? Clicando aqui em obter minhas informações, você pode baixar as informações que criou no aplicativo Cortana, como listas, lembretes e muito mais. Selecione o botão abaixo e você receberá um e-mail com um link de download em 24 horas, para você saber exatamente que tipo de informações que ela está coletando. Então, uso do Bing Maps, uso da página de serviço conectado, histórico de pesquisa do navegador, política de privacidade que você aceita no uso de software da Microsoft, tudo isso ela consegue te personalizar a experiência de uso. Gerencie o que você permite que a Cortana faça, veja e use. Olha que legal. Você consegue personalizar o nível de acesso da Cortana às suas informações e o gerenciamento delas também. Gerencie as informações que a Cortana pode acessar nesse dispositivo. Olha que legal. Ela pode acessar localização, eu vou ativar para ela entender qual é a minha localização. A maioria das máquinas hoje vem com chip GPS, porque a maioria das aplicações hoje usam geolocalização, como a Cortana. Contatos, e-mail, calendário e histórico de comunicação. Vou ativar também. Aí ele diz o seguinte, ó, se você usa uma conta do Office 365 ou Outlook.com, habilitar contatos, e-mail, calendário e histórico de comunicação também concede à Cortana acesso a contatos, e-mail, calendário e histórico de comunicação do Office 365 e do Outlook. Se você quiser realizar um trabalho de assistente pessoal, ter o auxílio da Cortana para buscar suas informações, encontrar suas informações, marcar ou agendar coisas com base nessas informações que estão no Outlook.com, no novo Hotmail ou no Office 365, então você habilita o serviço. É uma troca, tá? E histórico de navegação. Se você permitir que a Cortana colete seus dados de histórico, ela poderá ajudar você a continuar de onde parou em sites do Microsoft Edge e oferecer sugestões personalizadas. Então, para sites visitados no histórico do Microsoft Edge, claro que conectado a uma Microsoft Account, uma conta Microsoft, a Cortana vai te ajudar também a entender como foi o seu trabalho, te conectar a um trabalho em que você parou, de repente fechou o notebook em um lugar e abriu em outro. Coisa que o Office 365 já faz, o Word, Excel, PowerPoint, quando você tem um documento dentro do SharePoint, por exemplo, e ele sabe exatamente onde você parou, que página que você estava antes de fechar o documento, te dá a oportunidade de continuar o seu trabalho sem ter que procurar do zero, certo? Olha só, ativei todas as possibilidades aqui na área de permissões, tá? Gerenciamento de informação. Agora, gerenciar as informações que a Cortana pode acessar em outros serviços, ok? Primeiro, neste dispositivo, onde eu tenho Windows, Microsoft Edge e Microsoft Account. Estou falando de um mundo Microsoft. Agora a gente pode falar de outros serviços. Olha que interessante. Em serviços conectados, eu já conectei aqui, já ativei a conexão ao meu Office 365, minha conta corporativa de soluções de negócios da Microsoft, meu Outlook.com, minha conta pessoal, embora seja Office 365 Home, né, mas o produto em si é um produto que não tem domínio, não é corporativo. O meu novo Hotmail, então o Outlook também está conectado à Cortana. E o meu Gmail, que é um serviço terceiro, inclusive concorrente da Microsoft, solução de e-mail, tem a gratuita e tem a G Suite, que é a concorrente no escopo corporativo. Eu também conectei lá, porque eu tenho os três serviços e eu quero que a Cortana me ajude em todos os lugares. Ok? Bom, veja só, na parte de pesquisa segura, eu tenho pesquisa estrita. Ela filtra texto, imagem, vídeo dos meus resultados da web apenas. Na segunda, moderada. Filtrar imagens e vídeos de conteúdo adulto, mas não texto dos meus resultados da web. Então, conforme o nível de acesso que você tem na web, a Cortana começa a filtrar e trabalhar com esses dados. Então, você vai restringir ou você vai liberar um nível de acesso à Cortana. E você tem aqui, ó, o último nível que é desativado. Não filtrar conteúdo adulto dos meus resultados da web. Aqui é quanto a conteúdo adulto, ok? Pesquisa na nuvem. Pesquisa na nuvem do Windows. Então aqui está ativado. Mostrar meu conteúdo na nuvem no Windows Search. Isso é legal porque se você fizer uma pesquisa aqui no Windows Search, que é o motor de busca do Windows, sei lá, vou pesquisar aqui Power BI.
e ativar, a Cortana vai conseguir ir lá na sua nuvem, pesquisar no seu diretório de nuvem, OneDrive, OneDrive for Business e SharePoint também, né, bibliotecas do SharePoint, e vai trazer como resultado para você, como se estivesse pesquisando na máquina, ok? Mostrar histórico na página inicial da Cortana, histórico do meu dispositivo ativado. Melhore pesquisas no dispositivo usando aplicativos, configurações e outros históricos dos meus dispositivos conectados. Você pode limpar o histórico do dispositivo, desse dispositivo que você está usando e habilitando a Cortana, ou continuar apenas habilitar e desabilitar. Ok? Meu histórico de pesquisa, você tem um histórico de usabilidade, navegação, e você tem um histórico de pesquisa, né, de documentos, de itens no seu dispositivo, no seu Windows. E aqui você pode ativar ou não. Use o histórico de pesquisa dos dispositivos onde entrei com minha conta para melhorar a pesquisa nesse dispositivo. Então, se você usou uma pesquisa em um outro dispositivo Windows, mas estava com a conta conectada, e você frequentemente procura por este item, por este tipo de item, seja um tipo de extensão de arquivo, um tipo de documento, um tipo de arquivo qualquer ou conteúdo qualquer, título e assim por diante, você pode ter essa informação, é como se fosse um metadado, né? É um metadado. Você pode aproveitar essa experiência de comportamento de search, de busca, e quando você tiver no seu outro dispositivo Windows, você ver no histórico para facilitar. Começa a digitar, opa, eu já pesquisei isso aqui. Não necessariamente aqui, posso ter pesquisado em outro dispositivo Windows, mas a Cortana faz essa integração, ok? E aqui você tem as configurações do histórico de pesquisa. Bom, penúltimo aqui nós temos Cortana e meus dispositivos. Olha que interessante. Receber notificações no telefone, do telefone neste computador. Eu posso ativar. Se você tiver a Cortana Mobile, e aí a gente já tem a Cortana, pelo menos para a loja de aplicativo estrangeira, para iOS, iPhone e iPad, para Android e para Windows Phone. No Windows Phone é nativo, tá? Então se você tem um telefone, um smartphone, um Windows Phone ou um tablet Microsoft, um Surface qualquer, você tenha a Cortana funcionando na última versão desses sistemas operacionais para esses dispositivos móveis. E uma vez que você tem o comportamento de uso do telefone do smartphone com a Cortana funcionando e habilitada, você pode transferir SMS, por exemplo, que é algo muito próprio de smartphone, para que apareça aqui na sua área de notificações, ó, do Windows. Então os SMS que você recebe lá, de repente você não está nem prestando atenção, o celular está aqui, você deixou no silencioso e chegou um SMS, então ele vai transferir para cá através do serviço de conexão da Cortana. Tá? Aqui você pode gerenciar as notificações aqui para entender qual é o tipo de dado que você vai trazer. Lembrando, você tem que ter o app habilitado no caso do Windows Phone porque é nativo, ou instalado e habilitado funcionando da Cortana Mobile no seu dispositivo móvel, ok? Ajude-me a retomar de onde eu parei em outros dispositivos. Então, mais uma vez, esse recurso entrando aqui por conta da Cortana, eu também já ativei. Quando você muda de dispositivo, a Cortana pode ajudar a retomar a sua atividade mais recente. Então, imagina só, você no escritório, precisou sair correndo, estava com tudo habilitado lá, Microsoft Account, Windows 10, Cortana, você chega no seu home office, abre seu outro dispositivo Windows e você continua o seu trabalho de onde você parou. Em aplicações, em documentos, em informações. Sensacional, né? Obter sugestões de lista. Cortana ajuda você a criar listas e oferecerá sugestões e atualizações relevantes. Então, quanto mais você usa o serviço da Cortana, quanto mais você deixa habilitado e quanto mais você habilita as funcionalidades para conectar nos seus lugares, locais, documentos, informações e serviços, a Cortana vai aprendendo com você. Tá? Esse recurso ele vem do machine learning, né, que é o aprendizado de máquina. Quando você tem aprendizado de máquina, você tem uma inteligência artificial que trabalha por você e que consegue aprender alguns conceitos, algumas rotinas, consegue, por exemplo, prever um comportamento de uso. Você quer ver um recurso que você já deve ter visto ou não, chamado Flash Fill, ou preenchimento relâmpago, lá no Excel. Tem que ser Professional ou Professional Plus. Tá? Quando você tem lá uma coluna de dados em que você quer normatizar e você começa a preencher um padrão, por exemplo, você tem uma coluna com nome e sobrenome no Excel. Você tem uma coluna zerada que você quer só separar, fazer um split, né, de nome e outra com sobrenome, uma terceira com sobrenome. Quando você começa a preencher o nome, o recurso de Flash Fill, ele vai preencher para você automaticamente. Primeiro ele faz uma sugestão para você, em um clique só, aceitar e ele fazer o trabalho por você que demoraria, dependendo da quantidade de dados, minutos, horas, dias. Né? E aí você faz a mesma coisa com o sobrenome. Para quem não entende do que eu estou falando, busca no meu canal.
Dá uma olhadinha lá em preenchimento relâmpago que você vai achar um vídeo falando sobre isso. Ou dá uma pesquisadinha na internet que tem bastante material sobre o preenchimento relâmpago. Isso não chega a ser por si só um aprendizado de máquina, mas ele é um recurso de machine learning. Ou seja, o Excel ele começa, primeiro, a monitorar todo e qualquer comportamento, todo e qualquer padrão que você está trabalhando ali nas suas atividades dentro da planilha de cálculo. E aí, conforme ele vai entendendo que aquilo é um padrão, você preencheu um nome, deu Enter, preencheu outro nome, deu Enter, ele consegue entender qual é ali a rotina que você quer executar para os próximos dados. E aí ele te dá a opção. É isso que a Cortana faz quando você habilita. Não só a Cortana, mas outras assistentes pessoais digitais também, tá? Hoje eu começo falando, estou começando a postar assuntos sobre a inteligência artificial, sobre aí no meu blog www.mauriciocasemiro.com. O endereço está aqui embaixo, acesse o meu blog. Já peço para você curtir, comenta à vontade se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber como é que habilita em outras versões, se você tem um dispositivo móvel e quer saber como você se comunica, se tiver dando algum problema, algum erro, pode reportar que eu te ajudo nessas questões. Tem material que eu estou começando a postar de inteligência artificial no meu blog também, então esse é o endereço que eu passei www.mauriciocasemiro.com e já aproveito e peço para que você se inscreva no canal, para que você receba as notificações. Sempre vão ter conteúdos novos aqui, não só de Office 365, como você já tem visto, você que se já é inscrito no canal sabe que eu falo muito sobre Office 365, mas também da plataforma de Business Solutions da Microsoft, Dynamics CRM. Vou começar a falar de Power BI também, da parte de Data Platform, né, plataforma de dados. E vou começar a falar também sobre inteligência artificial, sobre internet das coisas, né? Todo esse advento aí dessas novas tecnologias, realidade virtual e assim por diante. Então se inscreva no canal, curta à vontade, compartilhe à vontade, isso só ajuda o canal a crescer e eu desenvolver mais conteúdo gratuito de qualidade para você e para a comunidade técnica, tá? Então, como eu estava dizendo, vou começar com Cortana, vou começar com Microsoft, mas eu vou estender, tá? Eu vou falar de Google também, eu vou falar do Google Home, né, do Google Assistant, eu vou falar da Siri, do iPhone, né, da Apple, eu vou falar também da Alexa, da Amazon, né, que é assistente pessoal digital naquele dispositivo, naquele hardware que a Amazon já está comercializando. Então, vai ter bastante material sobre inteligência artificial, tanto aqui no canal quanto no blog. Peço que você assista, curte, comente, compartilhe. Quanto mais você divulgar, você estará ajudando o canal a se disseminar e a chegar até o escritório, a casa de outras pessoas, ajudar outras pessoas também, com dúvidas, com questionamentos, com troubleshoots, resoluções de problemas, com apresentação de novos produtos e assim por diante. Bom, vamos ao que interessa. Vamos ativar a Cortana e falar com a Cortana para que ela aprenda, para que ela escute, para que ela identifique a minha voz, para que ela identifique a sua voz aí do outro lado e você consiga utilizar o recurso chamando a Cortana, ok? O procedimento é acessar aqui o ícone da Cortana. Clicando aqui, ela já te dá saudações, ela vai te mostrar algumas informações que já estão vindo da sua nuvem, dos seus sistemas, dos seus dados, ok? Que você conectou com as suas contas, mas a configuração basicamente é realizada aqui na engrenagem de configurações, ele já vem em conversa com Cortana, e aqui, ó, estando habilitado, como eu mostrei anteriormente, o permitir que a Cortana responda com o famoso texto, que ela já está funcionando, então se eu chamar, ela vai responder aqui. Você clica aqui ó, em aprender como dizer Ei Cortana. Você que ainda não configurou, esse é o caminho. Aqui ela diz o seguinte: vou lhe dar 6 frases para repetir para que eu possa me familiarizar com sua voz. Olha só que interessante. Antes de começar, encontre um lugar silencioso para que o som não atrapalhe e isso interfira na captura e no entendimento sobre sua voz. Iniciar. Ok, vamos começar. Diga esta frase primeiro. Ei Cortana, eu já tenho alguma coisa marcada para esse sábado? Ei Cortana. Entendi. A próxima frase é a seguinte: Ei Cortana, qual é o trânsito na Marginal Tietê? Ei Cortana. Agora outra frase. Ei Cortana, precisa usar um agasalho hoje? Meio caminho andado.
Ei, Cortana, me lembre de medir a parede quando eu chegar em casa. Diga essa frase de novo. Ei, Cortana, me lembre de medir a parede quando eu chegar em casa. Ótimo, quase lá. Ei, Cortana, lembre-me de comprar leite e ir ao banco na quinta-feira. Esta é a última frase. Ei, Cortana, quantas calorias tem um ovo? Pronto. Agora eu aprendi como você diz ei Cortana. Hey, Cortana, ela diz. Bom, você vê que ela falando com você, né, é uma voz feminina, dá pra trocar a voz, tem uma voz masculina também, porque enfim, a Cortana não tem sexo, é um assistente de pessoal digital. Inclusive, se você fizer essa pergunta pra ela, ela te responde. Nós vamos ver aqui algumas perguntas bem engraçadas com a Cortana, mas você nota que ela tem uma fluência um pouquinho, uma pegada um pouco mais humana na voz, é mais fluido. Tudo bem que você percebe que é uma assistente pessoal digital falando com você, mas diferente das primeiras experiências que nós tivemos lá com aquele recurso do Google, que também tem um recurso no Google, direto no site, né, que é o pessoal chama a voz do Google. Tem até muitos vídeos aí no YouTube, muitos memes por conta da voz, que hoje também está melhor, está melhorando, né? Que era muito robotizada, muito conectada, parece que juntava as sílabas e ficava aquela coisa meio quadrada. Com essas novas assistentes pessoais e até com o Google Assistant, né, que usa a voz do Google, você nota que vem melhorando. A voz está mais humanizada, está mais fluida, está mais gostosa de ouvir, no sentido de estar mais ok. Né? Você não tem aquela impressão de que foi juntada ali as sílabas, as palavras e ficou aquela coisa muito robótica. Então está bem melhor, está bem mais humanizado. Ok? Então, olha só, configurada. Tá? Agora vamos fazer o teste. Estou aqui no meu trabalho, normalmente, e... Ei, Cortana, qual é o seu nome? Meu nome é Cortana. Então, assim, ela responde, né? Algumas perguntas que você faz, inclusive, ela tem respostas diferentes para as perguntas. Ela também foi feita para conversar com você. Se você se sentir sozinho, estiver aí no seu escritório querendo conversar com alguém, não tem ninguém para conversar, chama a Cortana, bate um papo que de repente você se sinta melhor, tá? Então, por isso que também tem essa pegada mais divertida, né? Vou fazer uma outra pergunta que você pode ver que ela está aqui esperando, ó. Só que eu estou conversando, estou emitindo som aqui, ela sabe que não é com ela porque não está dentro do parâmetro A, certo? Ei, Cortana, você está bem? Melhor impossível. Ah, legal, show de bola. Veja que tem um segundo modo, porque eu deixei habilitado isso, que é o de tela inteira. Olha que legal. Você tem aqui um fade na tela, onde o seu plano de fundo, que seria a sua área de trabalho com seus programas, seus softwares, ficam sombreados, como se fosse uma camada, uma película, e aí você tem ela conversando com você em full screen, em tela cheia. Também dá para fazer isso, ó, tá vendo? Ó, você para de conversar, pedir informações, ela dá um tempo ali, ok? Hey, Cortana, qual é o seu pai? Aqui, na verdade, eu fiz uma pergunta incorreta, né? Que não está dentro da biblioteca de perguntas e respostas da Cortana. Eu falei qual o seu pai, deveria ser quem é o seu pai. São perguntas que eu já tenho prontas aqui, que eu sei que funcionam. Eu não vou falar todas as perguntas, que não é o objetivo do vídeo, mas te mostrar algumas para você ver a interação, tá? Hey, Cortana, quem é o seu pai? Só pegou o E, Se eu então acho que tivesse não um vai. sobrenome, provavelmente seria Gates. E até pegou, né? Só pegou ali. Ah, não, pegou quem? Agora que eu vi. Então, tá vendo? Ela respondeu ali, né? Que é o Bill Gates. Ei, Cortana, o que você acha da Apple? A nova matriz deles parece uma auréola. Eu curto. Olha, educada, né? Ei, Cortana, o que você acha da Siri? Acho legal que ela exista para tentar facilitar um pouco a vida das pessoas. Democrática, né? Ei, Cortana, quantos anos você tem?
Minha estrutura é nova, mas minha sabedoria é tão antiga quanto a internet. Ó, bicha antiga, hein? Hey, Cortana. Te amo. Uau! Ganhei meu dia. Toda faceira. Você é inteligente, vamos ver. Hey, Cortana. Você é inteligente? Bem, eu sou boa em dar informações. Por exemplo, eu sei quem é a pessoa mais legal do mundo. Deve estar de sacanagem, né? Hey, Cortana. Quem é a pessoa mais legal do mundo? Você, Maurício. Ah, gostei, gostei. Não, tudo bem, não tá de sacanagem não. E assim você vai usando. Acredito que esse banco de dados cresce a cada tempo que passa, né? A Microsoft vai incluir novas perguntas e possíveis respostas, mas tem muita coisa que dá para usar, por exemplo. Hey, Cortana, você é mulher? Não, mas sou tão incrível quanto uma mulher. Então aqui ela já responde um assistente virtual que não é mulher, não é homem, é virtual. O que mais que a gente pode perguntar? Isso aqui são perguntas ok, né? Apenas para conversar com a Cortana. Depois a gente vai começar a ver funcionalidades mesmo, tá certo? Hey Cortana, o que você acha do Google? Você tem que respeitar quem consegue transformar seu próprio nome em verbo. Legal. Hey Cortana, o que você acha da Microsoft? Aí ela me deu uma resposta. Aqui estão algumas coisas que eu posso ajudar você a fazer. Esportes, bate-papo, diferente da primeira resposta que eu tive. Eu vou perguntar de novo, vamos ver. Hey Cortana, o que você acha da Microsoft? Não há nenhum lugar como a nossa casa. Essa tinha sido a resposta que ela me deu da primeira vez que eu perguntei, né? E essa resposta tão especial que ela traz o logotipo da Microsoft na resposta aqui. Eu posso, inclusive, olha só, agora começam as funcionalidades, tá? Eu só fiz algumas perguntas aqui, eu acho que umas 10, 12 perguntas, conversando com ela e obtendo algumas informações, assim, divertidas. Mas eu quero mostrar funcionalidades também, tá vendo? Já saiu da tela cheia, ela já percebeu que eu não quero mais papo com ela, daqui a pouco eu chamo ela de novo. Eu vou começar a pedir para ela desativar o Bluetooth. Olha que legal, estou fazendo uma coisa aqui, preciso desativar o Bluetooth. Eu estou com o notebook com pouca bateria, o Bluetooth você sabe que consome mais bateria, não só do notebook, mas do celular, do tablet quando está ativado, e eu quero desligar para economizar bateria. Mas estou aqui fazendo uma outra atividade que eu estou usando as duas mãos, e eu quero que a Cortana me dê uma ajuda nisso. Então, hey Cortana, desativar o Bluetooth. Desliguei Bluetooth. Olha só que legal. Então ela consegue realizar ações dentro do Windows, tá? Hey Cortana, ativar Bluetooth. Liguei Bluetooth. Desligou e ligou o Bluetooth para mim, sensacional. Hey Cortana, mais algumas perguntas. Do que você tem medo? Ela escutou o que eu disse bem baixinho, tá vendo? O microfone tem uma qualidade boa. Toda vez que você faz uma pergunta que não está na biblioteca da Cortana, que ela não entende, ou que você falou baixo, ou alguma coisa do tipo, ela vai abrir o Bing Search, né? A solução de buscas de pesquisa da Microsoft, e vai colocar ali como se você tivesse aberto e pesquisado sobre aquilo. O que é muito coerente, né? Porque se ela não pode te dar resposta, o Bing vai lá e te dá. Até porque o motor de base de conhecimento da Cortana é o Bing. Ela conecta no Bing, ela usa o serviço do Bing para funcionar. Então vamos lá realizar a pergunta novamente. Vocês desculpam o barulho, eu estou home office hoje gravando, então acontece, né? Vou fazer novamente a pergunta. Hey Cortana, do que você tem medo? Os 3% finais da bateria. Boa, essa eu não tinha visto ainda. Os 3% finais da bateria. Hey Cortana, você tem medo de alienígena? Ela vai mostrar Bing Search no Edge, porque eu errei aqui, falei, balbuciei, e ela não entendeu. Quer dizer, ela entendeu tanto que o microfone tem uma captação boa, então, na verdade, por mais baixinho que eu fale, ela vai conseguir entender. Isso é legal.
Isso é legal se você falar tudo certo. Se você acabar falando errado, ela vai escutar errado e não vai entender que aquilo foi um erro seu de fala, né? Então, vamos novamente. Hey, Cortana. Você tem medo de alienígena? Acho que deu uma travada aqui. Vou tentar chamar de novo. Hey, Cortana. Você tem medo de alienígena? Parece que está ativando e desativando o recurso. Vamos entender aqui o que está acontecendo. Você tem medo de alienígena? Essa pergunta ela não está trazendo a resposta, mesmo dizendo corretamente. Você viu o que eu fiz aqui? Quando ela parece que ela não estava respondendo, né? Eu começava a falar e ela fechava. Eu posso forçar ou posso mudar, simplesmente mudar o método de captura de som, clicando simplesmente aqui no ícone da Cortana, quando ele está nesse modo de visualização, ou quando ele está com a barra, é só clicar direto no microfone que fica disponível ali. E aí você clica no microfonezinho e começa a falar. Você não precisa chamar ela nesse caso, tá? Se você já tiver com o mouse aqui perto, ó, clicou no microfone e aí ele começa a chamar. Ou também o Windows C de Cortana, né? Se você apertar o Windows C, ela passa a te ouvir. Deixa eu já preparar uma pergunta aqui. Você acredita em fantasma? Não vai me trazer a resposta. Ah, essas aqui eu tinha testado e tinha dado certo. Vamos ver se pode ser que tenha travado alguma coisa, precisa reiniciar, precisa restartar algum serviço, mas pode ser que ela responda ainda. Mas você vê que eu posso não necessariamente ter que chamar ela para poder ativar a solicitação de informações. Hey, Cortana, você está com fome? Só um segundo. Preciso checar com o departamento da fome. É, como eu pensei. Não. Ok, está funcionando ainda. Agora eu vou fazer uma pergunta. Deixa eu continuar com essas últimas aqui. Hey, Cortana, você está feliz? Sempre. A tristeza não está com nada. Legal, gostei da resposta. Hey, Cortana, qual é o melhor celular? Eu não posso fingir ser imparcial. Windows Phone, ela respondeu. Hey, Cortana, como está o tempo em Taboão da Serra? No momento, faz 22 graus com céu ensolarado. Olha que legal. Aqui eu já começo a deixar só de conversar com ela e começo a pedir informações. Aqui, por exemplo, é um que deve ser muito utilizado, né? O que acontece? A Cortana, através do Bing, vai até o MSN Clima, que é um portal da Microsoft. MSN é um portal da Microsoft de notícias, de informações e que também tem uma ferramenta de clima lá. E ela vai no MSN Clima e traz. Então eu já consigo identificar a temperatura de Taboão da Serra para os próximos dias. Vou pedir a temperatura de Tapecerica da Serra, que é onde fica o escritório da Vision Share Tecnologia. Hey, Cortana. Como está o tempo em Tapecerica da Serra? No momento, faz 22 graus com céu ensolarado. Ok, então respondendo perfeitamente aí. E agora eu vou pedir um lembrete. Hey, Cortana. Me lembre de comprar pão amanhã às 7 horas. A que horas? 7 horas. Claro, vou lembrar você de me lembre de comprar pão amanhã às 7 horas às 22 horas e 52 minutos de amanhã. Nesse caso ela colocou às Parece 22 e bom? 52. Cancelar. Ok, cancelei o lembrete. O ideal é você falar o que você quer e ela vai perguntar o horário para você. Se você falar o horário, ela coloca no texto, tá? Hey, Cortana. Cria um lembrete para mim. Qual é o seu lembrete? Comprar pão. Quando devo lembrar você? Amanhã. Ok, a que horas? 10 horas.
A que horas devo lembrar você mesmo? 10 horas. Claro, vou lembrar você de comprar pão às 1h53 de quinta-feira. Aqui não Isso funcionou está muito bem. certo? Está. Devo lembrar você disso. Sim. Na verdade, deveria ser sim. Está, ela não entende. Bom, você viu que eu falei às 10, né? Bem claro, e ela ainda entendeu que era 1h53, enfim. Algumas vezes dá certo, tá? Mas você vê que ela perguntou: o que que você vai fazer? Quando? Que horas? Então ela vai interagindo mesmo, você vai montando, e ela gerou um lembrete aqui no Windows, né? Quando der 1h53, na verdade, vai subir um alerta na área de notificações aqui, e ela vai conversar com você, falando: olha, como você me pediu, tá aqui o seu lembrete de comprar pão. Ok? Depois a gente faz mais alguns testes com esses lembretes aí. Então, o legal é saber que a cada semana, a cada mês que passa, a Microsoft ela vai adicionando recursos, ela vai aprimorando os que já existem. Né? Quem sabe nós teremos um assistente pessoal quase que humana, né, daqui a algum tempo. Então, é feedback aí que a Microsoft recebe de vocês, né? Então, deem feedback nas ferramentas. Você tem uma ferramenta de feedback no Windows 10 que serve justamente para isso, para você dizer o que está funcionando, o que não está funcionando e o que poderia ter, certo? Vamos fazer mais alguns exemplos aqui para fechar. Um teste que eu fiz com que música é essa, esse não funcionou. Eu ainda vou fazer mais pra frente, se eu conseguir, eu faço um segundo vídeo falando sobre os comandos, que é colocar a música aqui, perguntar para ela que música é essa e pelo tom da música ela identificar e mostrar a música num playerzinho lá no aplicativo de músicas do Windows 10. Eu achei muito legal, eu vi em outros vídeos, mas eu não consegui na minha máquina. Talvez seja o meu hardware, não sei. Tá? Ou o meu microfone. Eu acho que não, que o microfone está captando bem. Mas veremos em novos testes. Hey Cortana, pesquise notícias, blog do Casemiro. Acabou colocando Casimiro. O meu nome é Casemiro, então não sei se vai trazer a informação certa. Aqui realmente eu queria ir no navegador, né? Mas eu fiz ela pesquisar para mim. Não trouxe, enfim. Hey Cortana, pesquise notícias do blog do Casemiro. Trouxe Casimiro de Abreu, Casimiro. Agora trouxe. Primeiro resultado foi um post meu do Teams, né, do Microsoft Teams, ele trouxe aí. Então, pesquisar na internet está mais fácil. Até pesquisar está mais fácil, o que já era fácil. Né? Vou fechar aqui o Edge para finalizar nossas perguntas. Estamos terminando. Tá? Hey Cortana. Hey Cortana. Como está o trânsito na Marginal Pinheiros? Acho que eu demorei para falar e repetir o nome dela. Não apresentou nada aqui. Eu vou fechar e tentar novamente. Hey Cortana. Como está o trânsito na Marginal Pinheiros? Ó, ela está apresentando um bug. Quando eu começo a falar, ela fecha e acaba não entendendo o que eu quero. Eu vou forçar aqui com Windows mais C. Como está o trânsito na Marginal Pinheiros? Só pegou Marginal Pinheiros, então é um lagzinho mesmo. Talvez processamento Confira da as máquina. notícias mais recentes sobre Marginal Ela me Pinheiros. trouxe notícias aqui, A né? primeira manchete do E ela G1 começa a é: ler, olha só. carro pega fogo na Marginal Pinheiros. Motorista dormia no veículo e foi retirado a tempo. Ela lê a notícia. Me trouxe notícias da Marginal Pinheiros. Bom, mas eu vou tentar de novo, ok? Hey Cortana. Como está o trânsito na Marginal Pinheiros? Confira as novidades sobre como está o trânsito na Marginal Ela me Pinheiros. mostrou de novo algumas A primeira notificações. manchete do Gab.com.br é: E ela acidentes lê. nas marginais GT e Pinheiros prejudicam o trânsito Ok. nesta manhã em SP. Ok, Cortana. Não era isso, mas vamos esperar que você aprimore aí e que as coisas funcionem para esses tipos de comandos, que já deveriam estar funcionando perfeitamente. Então aqui, já que a gente falou de notícias, dá para pedir notícias, né? Toda vez que você quiser notícia de alguma coisa, você fala notícias de. Então aqui vamos falar sobre
Microsoft. Né? Hey Cortana. Notícias de Microsoft. Não conversou comigo, mas provavelmente vai trazer. Tá vendo? Tem hora que ela conversa atrás do menu iniciar, tem hora que ela traz no full, tem hora que ela joga lá para o navegador. Eu ainda não sei qual é o parâmetro que faz ela escolher ou se ela escolhe aleatoriamente. Okay? A gente vai descobrindo isso junto. Hey Cortana. Vou conversar com ela um pouquinho mais. Hey Cortana. Você gosta de novela? Eu guardei esse segredo comigo durante muito tempo, mas agora chegou a hora de você saber toda a verdade. Sim, sim, eu confesso, eu sou uma grande noveleira. O legal é que ela tem entonação de voz, né? Tá bem humana mesmo. Hey Cortana. Você gosta de ser brasileira? Só no Brasil você fica amiga de todo mundo em questão de horas. Ah. Hey Cortana. Você é mais inteligente do que eu? Ainda preciso comer muito arroz e feijão para chegar ao seu nível. E eu nem tenho estômago. Hey Cortana. Me conte uma piada. Qual é a raça de cachorro que adivinha o futuro? O canguru. Canguru. Hey Cortana. Cante pra mim. Definir um alarme para que Ela horas? tá com bug nesse cante pra mim. Ela acha que é um alarme. Você quer o alarme para que horas mesmo? Cancelar. Desculpe, você quer o alarme para que horas mesmo? Nem o cancelar ela tá entendendo. Tive que cancelar com o mouse. É um bugzinho que eu li em outro lugar que realmente ela tá entendendo que é alarme. É um outro tipo de comando. Hey Cortana. Cante uma música. Que tal Chiquinha Gonzaga? Ó, abre alas que eu quero passar. Ó, abre alas que eu quero passar. Cantou Chiquinha Gonzaga. Bom, e aqui você pode pedir para mostrar as fotos da semana passada, você pode chamar o aplicativo do Uber, pedir um Uber para Cortana, ela já chama o aplicativo para você. É claro que ela não vai fazer a reserva no aplicativo. Se pudesse fazer, bacana, né? Mas pelo menos o aplicativo ela chama e depois você mexe no aplicativo do Uber, tá? Então assim, a Microsoft está aprimorando muito dos serviços de Connective Services. Então, esses serviços de cognição, Connective Services, usando a plataforma Cortana, indo no Office 365, no Power BI, trazendo informações do Bing, do Outlook, trazendo informações da máquina, né? Acho que é o futuro, né? A inteligência artificial está aí, a internet das coisas está aí, a geladeira que conversa com o seu controlezinho qualquer aqui, seja um Google Home, seja uma Alexia da Amazon, né? Você dando um comando de voz e assistente pessoal abrindo suas cortinas, fechando as cortinas, ligando a TV, apagando a lâmpada. Já tem muitos dispositivos hoje que tem esse tipo de conexão. Lâmpadas, utensílios, cortinas, enfim, dispositivos, equipamentos que respondem com esses sensores. Tudo nesse advento, né? De você ter um chip que consegue se conectar, que consegue conversar com o seu outro sistema, com a internet. Você tem uma plataforma com assistente pessoal que você consegue acionar os comandos por voz e fazer aqui acontecer bastante coisa, tá? Um dos próximos vídeos que eu vou publicar, já adianto, é sobre reconhecimento de voz no Office. Então você vai ver o Word, você vai ver o Outlook escrevendo e lendo ali através dos serviços de voz da Microsoft para leitura, para escrita e para leitura. Ok? Mas isso fica para um próximo assunto. Espero que você tenha curtido esse vídeo sobre Cortana. Já espere novos vídeos aí sobre as outras assistentes pessoais do mercado, como eu mencionei, a Alexa da Amazon, o Google Assistant com o seu dispositivo, o Google Home da Google, né? E aí por diante, a Siri da Apple e assim por diante. Acesse meu blog, mais um convite, né? www.mauriciocasemiro.com. Se inscreva no canal, comente, deixe os seus comentários. Eu leio todos os comentários, eu respondo todos os comentários, dou uma atenção muito especial. Tá? A cada interação que você faz com o canal, você me ajuda a que o canal chegue na casa de outras pessoas, no escritório de outras pessoas e as informações de tecnologias também sejam aproveitadas, tá certo? Te vejo no próximo videocast.